Manda brasa. A Folha de São Paulo deu hoje uma informação inacreditável. Defensoria vai à justiça para que Elon Musk pague R$1 bilhão. Quanto? 1 bi. Bi? Bi. Por atentar contra a democracia brasileira. A notícia diz: a Defensoria Pública da União ingressou na Justiça Federal da Primeira Região com pedido para que a rede social X, o antigo Twitter, seja condenada a pagar uma indenização de R$1 bilhão por dano moral coletivo e danos sociais. A ação coletiva estrutural sustenta que Elon Musk, dono da plataforma, teria cometido violações graves contra o Estado Democrático de Direito brasileiro ao iniciar o descumprimento de decisões judiciais. O órgão justifica o valor bilionário, B de bola, para a indenização, afirmando que a quantia leva em conta, abre aspas, a imensa gravidade da ilicitude, fecha aspas, as consequências causadas por ela e também a riqueza dos réus. Abre aspas, as declarações do proprietário da rede social X surgem em um momento delicado para o Brasil, que tenta apaziguar as tensões provocadas por setores da extrema-direita envolvidos na tentativa de golpe de Estado, fecha aspas, afirma a ação. Tem mais aspas. Essas palavras, portanto, representam uma afronta grave, não apenas ofendendo o país e o Estado democrático de direito estabelecido, mas também tentando desacreditar as instituições democráticas brasileiras, fecha aspas, continua. A ação ainda depende que as declarações feitas pelo bilionário devem ser avaliadas como um ato de extremo descompromisso para com as liberdades democráticas capazes de inflamar tensões sociais e de minar o que o órgão chama de processo de cura nacional. Além da indenização bilionária, a Defensoria da União demanda que uma série de medidas sejam determinadas à rede social, como a adoção de uma moderação em conformidade com os direitos à liberdade de expressão e informação, a implementação de um sistema eficaz de cooperação com as autoridades judiciais e o estabelecimento de parcerias com organizações de checagem de fatos. O órgão também sugere, a Defensoria, a aplicação de uma multa no valor de R$500 mil a cada episódio de desobediência de decisões judiciais praticadas pela rede social. A ação é encabeçada pela Defensoria Nacional de Direitos Humanos da DPU, a defensora, ou melhor, Carolina Soares Castelhano Lucena de Castro é o nome dela, endossada pela ONG Educarpo e pelo Instituto de Fiscalização e Controle. Pavi? Foi movida por quem, Pitoli? Pela DPU? Eu vou contar para quem nos assiste aqui agora. Você está prestando atenção? Criança. Não vai vir para mim, não? Muito obrigado. Nem aqui o povo trabalha, presta atenção aqui. É lei do engano achar que alguém em casa vai prestar atenção. Mas você vai prestar. Eu vou repetir uma coisa que eu já disse na semana passada. Mas antes disso, eu vou pegar mais uns cacos do que você nos trouxe de informação. Primeiro, ela chamou a gente de doente. Esta doente dessa procuradora. Que nós estamos num processo de cura nacional. Processo de cura, eu não sei, mas de curra, o que a gente está levando de curra da União é curra para todo lado. Então, se tem alguém doente aqui nesse processo de cura nacional, procuradora, Carolina Castanhola, é isso? Carolina Soares Castelhano Lucena de Castro. É essa daí. Carolina, uma menina tão difícil, quer dizer. Então, Carolina, vai procurar um psiquiatra. Você não está boa. Por quê? Chamou a gente de doente. Doente é você. Processo de cura. Ah, vai te catar.
Aí depois ainda ela diz que as falas do Elon Musk, né, abalaram, pede danos morais à União. Porque ele manchou a reputação das virgens vestais do governo Pittoli. Daquele povo escorreito, sabe, daquela alvura das virgens vestais romanas, exalando aquele perfume de fezes, que deve ser isso. Que ela está imaginando o quê? O céu cheio de querubins, os ministérios cheios de querubins tocando arpinha, a Janja nua dando vinha na boca do Lula nu, vestido com um tulizinho de seda. E todo mundo lá em Brasília, telelém, telelém. Ah, faça-me o favor, minha senhora. Vai se tratar. Vai se tratar. E primeiro, vai estudar. E agora eu vou retomar uma coisa que eu trouxe na semana passada, Pittoli. Diga. Eu participei de um painel sensacional lá na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Coimbra, para quem não sabe, é a primeira faculdade de Direito em língua portuguesa. Quando o Brasil não tinha universidade nenhuma, a elite brasileira ia para Coimbra. Então, Coimbra é uma faculdade de Direito mundialmente respeitada. Tem uma tradição secular, de séculos e séculos. E eu fui lá, porque eu não entendo nada. Eu sou esse palhaço que está aqui, eu não entendo tanto quanto ela, tanto quanto Felipe Neto, não entendo tanto quanto o Reinaldo Azevedo, mas eu fui lá dar uma aula. E lá nós discutíamos um painel no qual expôs um dos maiores nomes do direito lusófono, o professor Jonatas Machado, lá da Universidade de Coimbra, e ele nos trazia uma novidade. E foi esse o debate da nossa aula. Que novidade é essa? O Conselho de Europa, que é composto, que é diferente da União Europeia. Tem a União Europeia, tem a Comunidade Europeia e tem o Conselho de Europa. O Conselho de Europa é composto por 46 países. Ano passado tinha 47, que era a Ucrânia, saiu, ficou 46. Então tem 46 países. O conselho desses 46 países fez uma diretiva. O que é uma diretiva? É um conselho, é uma orientação para os seus 46 países membros e só admite-se país democrático nesse conselho. País que não é democracia não entra. Não entra. Esse conselho de 46 países democráticos, então, vai ser publicado nessa semana que vai entrar, uma diretiva falando das Strategic Lawsuit Against Public Participation, que é ações judiciais estratégicas contra a participação pública. Porque o Conselho de Europa, composto por 46 países democráticos, ele considera que uma grande corporação muito poderosa ou um governo de Estado processar um cidadão, não importa se ele é rico ou pobre, mas processar um indivíduo, isso é considerado uma SLAPP. Como tapa? SLAPP. Strategic Lawsuit Against Public Participation. Uma ação judicial estrategicamente promovida com a finalidade de impedir a participação pública. Então, quando uma grande corporação muito poderosa ou um governo, se uma corporação poderosa processa um cidadão comum, humilde, pela sua opinião, é SLAPP. Se um governo
Porque o governo no Estado tem o chamado monopólio da força, monopólio da violência. De maneira que o poder vale mais do que dinheiro quando você está dentro de um Estado e está debaixo desse poder. Porque este poder pode tomar todo o seu dinheiro. Logo, quando é o caso de governos processando um cidadão, um grupo de cidadãos, ou uma empresa, em razão das suas opiniões, o Conselho de Europa está orientando o judiciário desses 46 países democráticos a descartarem essas ações e a tomarem medidas. Porque um governo tem meios de responder à altura. Ele não precisa processar. Não precisa processar. Aí vai falar que o Lula agora não dorme à noite porque o Elon Musk falou que o Brasil não é uma democracia. Faça-me um favor, Carolina Castanhola. Ora, não dá uma de olho junto, não, filha. Porque se eu ouço do Conselho dos 46 países democráticos de que essa estratégia que está sendo usada pela doutora Carolina e essa ONG, ou seja, se essa movimentação do poder público, porque faz parte da União, ela visa a tentar suprimir a crítica de um cidadão, não importa se brasileiro ou estrangeiro, mas é um governo, ou uma empresa, porque é o governo. E porque nós não estamos falando de crime tributário, de corrupção, nós estamos falando de opinião. E liberdade de expressão é a liberdade para tratar de temas espinhosos. Liberdade de expressão é para tratar de temas controversos. Liberdade de expressão é para falar da lisura das eleições. Liberdade de expressão é para fazer debate sobre ciência, debate sobre política, debate sobre corrupção, debate sobre ditadura. Não é para ficar trocando receita de bolo, nem para ficar falando de moda.